Glauber Rocha, título do filme: Ninguém assistirá ao formidável enterro de tua última quimera. Somente em gratidão, aquela pantera foi tua companheira inseparável. Drácula Veste de Or não irá mais a Cochiponés. O Festival de Cinema recusa o filme de Fusari, que reclama a seleção de A Chamada. Jornal de Barra Garcense, dia 10 de setembro de 2020. Caderno do Cinema, página 15. Il selezionato A Chamada di Gabriel Grinfosari per film brasiliano. Non parlo più dopo che vedo un film. Una giuria che io credo sia una giuria da intellettuale, di una persona che capisce cinema, che fa una premiazione come questo, che mi ricorda mi resta una casa di rispetto della tradizione culturale, perché dare l'indicazione A Chamada, che è un film di seconda classe, un film commerciale, in competizione con i film di avanguardia. Drácula Veste de Or è un film di avanguardia accademica che parla di amore, d'arte, tecnologia, racismo. Questo è un grande erro estrangolare il film per 40 secondi di credito. Un erro diplomatico in relazione ai termini di America Latina e Brasile. Io e i miei squadre non siamo stupidi, conosciamo molto bene il cinema, l'economia, la tecnologia e la politica. Dunque, la vergogna è di Cosce Panetti. La critica massacrati qui, quando almeno non ha nemmeno provato di capire l'idea. Del loro è che io sono grande vittima di questa ignoranza. Io sono grande vittima di questa ignoranza, ma non rispetto a loro, non rispetto alla Chamada, non rispetto niente, perché io il mio film di Drácula Veste de Or è di gran lunga superiore a Chamada. Io nel film parlo del futuro, un nuovo mondo, una tecnologia nuova, un nuovo linguaggio, la moda, l'arte, e questa decisione decadente che amano il male, Hitchcock, Quentin Tarantino e tutta quella merda che sta aí. Io non parlo per film festival, io una guerra culturale e noi del cinema novo marginal venceremo questa guerra. Sliga essa merda, Brizola! Alto lá! A nossa cultura é a macumba e não a ópera, de forma de que, vamos lá, vamos descobrir o Brasil. Alô, alô, primeiro close, vai, tá gravando? Boa noite, amigos e amigas telespectadores da TV Tupi, redes associadas para todo o Brasil. O Abertura de hoje traz uma polêmica. A dúvida é, se estamos em uma democracia, por que parece que estamos em um regime teocrático neopentecostal? Para isso, trouxemos para uma entrevista exclusiva um satanista para opinar sobre. Narciso Luquete, se apresente, por gentileza. Boa noite, telespectadores. Carapenoc os mais chegados. Eu me chamo Narciso Luquete. Sou escritor e jornalista. Morador de Barra Garcense. Narciso, conte pro público como que é esse negócio de ser satanista. Você louva o bode, é isso? Como é que funciona essa coisa? Não é bem assim. Acho que a gente pode falar que assim como o cristianismo, que tem várias vertentes diferentes, o satanismo é a mesma coisa. A diferença é que a minha vertente é tropicalista, quer dizer, a antropofágica. Então quer dizer que vocês comem as pessoas? Como é que se dá essa antropofagia toda aí de vocês? Não, você sabe que não é assim. Antropofágica no sentido de pegar a cultura do colonizador e degluti-la como algo novo, usando nossas referências.
Pra minha vertente, a arte, ela tem um valor muito simbólico, sabe? Realmente a arte é vital no sentido de ser uma fonte e forma de expressão de nossa angústia. Mas me diga em miúdos, como é que você se expressa para essa vertente dogmática? Eu farei com prazer. Acredito que a melhor forma de você se expressar é fazendo aquilo que você sente aptidão em produzir. E assim como prega a Bíblia Satânica de Anton LaVey, é ser uma pessoa justa e ética, principalmente no seu trabalho e com a sociedade. Até porque a arte não seria uma forma de cooperar na construção da sociedade? Então, uma sociedade que perde sua arte, ela fica com fome de informação, fica com fome de estética cultural autônoma. O controle autoritário dogmático utiliza da cultura para construir a mente do rebanho. A sua influência se estende da TV ao Congresso, da nota de dinheiro ao presidente, da nova cultura e do Brasil. E se a gente está em uma democracia, eu posso dizer isso. É bem compreensível todo esse sentimento de amargura e, de fato, você deve brigar pelo seu dia de voz e por uma democracia progressista. E a liberdade de expressão é garantida na televisão, no cinema, na imprensa, mas o tempo aqui é curto e tá passando e você tá se alongando muito sem necessidade. Então, para finalizar o programa, você quer dizer mais alguma coisa, uma consideração? Vamos lá. Se assuma diante de todo o Brasil, não tenha medo. Eu, como um satanista e vampiro tropicalista, quero dizer que as pessoas se assustam com a gente, mas a única coisa que a gente quer fazer é dançar, desfilar, viver a moda, a arte, construir nossa cultura e principalmente amar, poder viver. Caçadores de vampiros existem na terra de Santa Cruz aos montes, e eles são patrocinados pelo governo da Nova Orfal. Ah, é? Infelizmente o tempo acabou e essa entrevista tá uma loucura, né? Não, cheia de teoria da conspiração, aqui agora, na Rede Bispo, Rede Tupi, né? Vamos agora pro próximo bloco, daqui a pouco a gente volta, viu? Então, que se leia Álvares de Azevedo, que se leia e se ouça as matérias do nosso convidado de hoje, que é o Narciso, e que também se leia a Bíblia Satânica Antropofágica Brasileira, como recomendou aqui o nosso amigo Narciso, mas que também se leia o meu livro, que é Ribeirão Sussuarano, que eu estou lançando e ainda está underground, porque poucas pessoas leram, então eu gostaria que ele fosse um best-seller, atendendo aqui uma publicidade permanente de livros brasileiros, começando a promover o meu, porque a gente tem de realmente assumir a própria proporção dentro do espaço cultural. O assunto é cinema. Dispensando a introdução informativa que se tem sobre transformado na característica geral das discussões sobre a América Latina, prefiro situar as relações entre a nossa cultura e a cultura civilizada em termos menos reduzidos que aqueles que também caracterizam a análise do observador europeu. Assim, enquanto a América Latina lamenta suas misérias gerais, o interlocutor estrangeiro cultiva o sabor dessa miséria, não como um sintoma trágico, mas apenas como um dado formal do seu campo de interesse. Nenhum latino comunica sua verdadeira miséria ao homem civilizado e nenhum homem civilizado compreende verdadeiramente a miséria do latino. A América Latina inegavelmente permanece colônia. O que diferencia o colonialismo de ontem do atual é apenas a forma mais aprimorada do colonizador e, além dos colonizadores de fato, as formas sutis daqueles que também, sobre nós, armam futuros bots. O problema internacional da América Latina ainda é um caso de mudança de colonizadores, sendo que, em uma libertação possível, estará sempre em função de uma nova dependência. Nós compreendemos que essa fome que o europeu e o brasileiro na maioria não entendeu, para o europeu é um estranho surrealismo tropical, para o brasileiro é uma vergonha nacional. Ele não come, mas tem vergonha de dizer isso e, sobretudo, não sabe de onde vem esta fome. Sabemos nós que fizemos esses filmes feios e tristes, esses filmes gritados e desesperados, onde nem sempre a razão falou mais alto, que a fome que não será conjurada pelos planejamentos de gabinete e que os remendos do Technicolor não se escondem, mas agravam seus tumores. Assim, somente uma cultura da fome, minando suas próprias estruturas, pode superar-se qualitativamente, e mais nobre manifestação cultural da fome é a violência. Explicação. Já passou o tempo em que o cinema novo precisava explicar-se para existir. O cinema novo necessita
processar-se para que se explique à medida que a nossa realidade seja mais discernível à luz de pensamentos que não estejam debilitados ou delirantes pela fome. O cinema novo não pode desenvolver-se efetivamente enquanto permanecer marginal ao processo econômico e cultural do continente latino-americano. Além do mais, porque o cinema novo é um fenômeno dos povos novos e não uma entidade privilegiada do Brasil. Onde houver um cineasta disposto a enfrentar o comercialismo, a exploração, a pornografia ou tecnicismo, aí haverá um germe do cinema novo. Onde houver um cineasta de qualquer idade e de qualquer procedência, pronto a pôr seu cinema e sua profissão a serviço das causas importantes do seu tempo, aí haverá um germe do cinema novo. A definição é esta, e por essa definição o cinema novo se marginaliza da indústria, porque o compromisso do cinema industrial é com a mentira e com a exploração. A integração econômica e industrial do cinema novo depende da liberdade da América Latina. Para essa liberdade, o cinema novo empenha-se em nome de si próprio, dos seus mais próximos e dispersos integrantes, dos mais burros aos mais talentosos, dos mais fracos aos mais fortes. É uma questão de moral que se refletirá nos filmes, no tempo de filmar um homem ou uma casa, no detalhe que observar, na moral que pregar. Não é um filme, mas um conjunto de filmes que, em evolução, que dará, por fim, ao público a consciência de sua própria miséria. Não temos, por isso, maiores pontos de contato com o cinema mundial, a não ser de suas origens técnicas e artísticas. O cinema novo é um projeto que se realiza na política da fome e sofre, por isso mesmo, todas as fraquezas consequentes de sua existência. Agora dá uma parada no que é geral do centro e começa a gravar de esquerda para direita em 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3! Привет. Америка, так красиво, но Россия вводит сила. Америка, не слушая, в России только лаш-блаш, преподанной по сказку про ной посну. Питание спод мене, наши устои питания зданит сущность русского мироззрения. Побит ознов битян следа так, чтобы ними думана смотрели на сказку, видели сне в сказку земли босков, видели проли себе давнес попкорн кинотеатра. Quantos amigos partiram? Quantos ainda partirão? A hora é grave e inconstante. Tudo aquilo que prezamos, o povo, a arte e a cultura vai sendo desfigurado pelos homens do passado, que por terror ao futuro optaram pela tortura. Aprenderão, dominarei esta terra, botarei estas histéricas tradições em ordem, pela força, pelo amor da força, pela harmonia universal dos infernos, chegaremos a uma civilização.
Hay que luchar Cavalcante como queria Neruda. Por isso pinta, pintor, pinta, pinto, pinto ódio, pinto amor. Com sangue de tua tinta, pinta as mulheres, pinta as cores, pinta sua desgraça distinta. Pinta o fruto e pinta a flor, pinta tudo que não minta. Pinta o riso, pinta a dor, pinta sem abstracionismo. Pinta a vida, pinta a dor em seu mágico realismo. Glauber por Glauber, as vozes do túmulo. Sou um gênio, um velho, uma glória nacional. Não enche meu saco! Todo mundo concordava que apesar de catimbeiro, era bom trabalhador. Que lombra. Meu país! O filme quis dizer: eu sou o samba, a voz do morro rasgou a tela do cinema e começaram a se configurar visões das coisas grandes e pequenas que nos formaram e estão a nos formar, todas e muitas, Deus e o diabo, vidas secas, os fuzis, os cafajestes, o padre, a moça, a grande feira, o desafio, outras conversas sobre os jeitos do Brasil, outras conversas sobre os jeitos do Brasil. A bossa nova passou na prova, nos salvou na dimensão